Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Vamos começar hoje pelo livro de Salmos. Cantai ao Senhor com ações de graças, convida o salmista no Salmos 147. O salmista está focando no poder soberano de Deus, no sustento que Ele dá à terra. Ele cita que Deus é quem faz chover, que abre os céus, que derrama chuva, que rega as plantas, que dá o alimento aos animais e aos seus filhos. É Deus quem sustenta, quem criou e sustenta toda a natureza, todo o universo. A esse Deus devemos dar todo o louvor, toda a honra e toda a glória. O Senhor se agrada dos que o amam e o temem, diz o salmista, concluindo o texto de hoje. E vamos agora para o livro do profeta Amós. Contextualizando. O livro do profeta Amós, um profeta menor, tem 9 capítulos. Hoje vamos estudar 5 deles e amanhã concluiremos o livro. Quem é Amós? Ninguém na fila do pão. Seria isso, se Deus não o tivesse chamado. Isso responde à pergunta do título do nosso vídeo: o que é preciso para ser profeta? Ser chamado por Deus. Vamos entender. Amós nunca estudou para ser profeta. Ele não estava nas escolas de teologia, ele não estava aprendendo a Torá, ele não estava inserido nesse contexto de ter sido treinado, trabalhado para ser um profeta, ele não andou nas escolas sacerdotais, ele não era um levita. Amós era um pastor de ovelhas, o animal, e cuidava de uma plantação de figos. Ou seja, para ser um profeta, ele não era ninguém na fila do pão. Não tinha um currículo de profeta. Mas Deus escolheu Amós. Para você ser profeta ou o que quer que seja, Deus precisa chamar você. E você, assim como Amós, precisa corresponder a esse chamado. O seu coração precisa estar disposto, disponível e temente a Deus, como estava o coração de Amós. Qual era o cenário? Amós profetizou 40 anos antes do cativeiro assírio. Ele é um profeta que vivia no Reino do Sul, na cidade de Tecoa, em Judá, próximo a Jerusalém. Ele estava mais ou menos ali na divisa entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. E qual era o contexto em que o reino estava vivendo? Para começar, um diferencial aqui de Amós enquanto profeta menor é que a profecia dele foi quase que totalmente voltada para o Reino do Norte. Os profetas menores concentravam-se em sua maioria no Reino do Sul. As profecias eram mais voltadas para o Reino do Sul, Judá e Jerusalém. Mas Amós foi chamado por Deus para profetizar para o Reino do Norte, onde naquele momento estava acontecendo tudo o que desagradava a Deus. O rei do Norte naquele momento era Jeroboão II. O Reino do Sul era o rei Uzias. O que estava acontecendo no reinado de Jeroboão II? Fama, riqueza, sucesso. Era um reinado muito produtivo, muito eficaz, eficiente no que diz respeito à prosperidade, ao luxo, à riqueza, a alianças políticas. Mas a questão moral e espiritual ia de ladeira abaixo, que era o que importava para Deus. Então Amós foi levantado para profetizar 40 anos antes, avisando o povo, chamando o povo para o arrependimento, como sempre Deus faz. No texto de hoje, inclusive, Deus deixa isso muito claro. Ele avisa que nunca faz algo sem antes avisar aos profetas. Ou seja, Deus está dizendo que antes dele executar qualquer juízo contra o seu povo ou qualquer nação, ele levanta os profetas, ele avisa os profetas e envia os profetas. Deus dá chances, repetidas chances, para o povo se arrepender, como veremos hoje no texto de Amós. Mas não somente para o Reino do Norte, não somente para o povo de Israel, Amós profetizou. Deus também vai lançar o seu juízo, a sua sentença para as cidades vizinhas, para as nações que perseguiram o povo de Deus, que fizeram mal para o povo de Deus. Deus é justo, apesar de reconhecer que o seu povo fez por merecer. As nações que se levantaram contra o povo de Deus e que também pecaram, também serão julgadas e sentenciadas.
Então, o começo do livro de Amós é direcionado a essas nações: os sírios, os filisteus, Edom, Amon, Moabe e, por fim, Judá, onde estava Amós, e Israel, no Reino do Norte. Até o capítulo 3, você verá toda a sentença que Deus está proferindo para cada uma dessas nações. Ele mostra o que fizeram e quais as consequências. Mas imagine vocês que aquele povo estava vivendo em um momento maravilhoso para eles. Fama, riqueza, luxo, dinheiro, prosperidade, alianças políticas e ainda se diziam religiosos, então para eles estava tudo bem. Eles ofereciam sacrifícios a Deus e Deus fala sobre isso. Os pontos principais que Deus foca aqui quando diz que se irou contra o seu povo é a falta de moralidade, é a assolação do pobre e a adoração indevida. Um sacrifício que não era somente a Deus, um louvor que não era entregue somente a Deus. Um ponto que é destacado também no texto de Amós é que Deus sempre falava para o seu povo: façam isso para que vocês vivam, para que permaneçam vivos. Deus está mostrando que ele não quer sentenciar o seu povo, que não é prazer do Senhor que o seu povo sofra, muito menos perca a sua vida. Então ele avisa o tempo todo: façam deste jeito para que vocês vivam. Amós aponta algumas maldades do povo de Deus. A principal delas é a perseguição do pobre. Eles estavam vendendo os pobres, tornando-os escravos. E Deus chama a atenção daquele povo: como pode um povo que saiu da escravidão, que foi liberto do Egito e que conheciam as leis mosaicas, que falava claramente para nunca escravizar o seu irmão, agora esse povo estava escravizando o pobre. Deus falou também de homens que deitavam-se com a mesma mulher. O pai e o filho deitavam com a mesma mulher. O Senhor lembra aquele povo que os tirou do Egito e os guiou para a terra prometida e separou do meio deles profetas e nazireus. E esse povo agora estava corrompendo esses nazireus, estavam ignorando os profetas, davam vinho para os nazireus, o que era proibido. Então eles se voltaram totalmente contra Deus, ignoraram todas as leis, rejeitaram tudo que os profetas estavam dizendo, sobretudo Amós, que estava falando de algo que aconteceria 40 anos depois. Era incabível para aquele povo que naquele momento maravilhoso, segundo aos olhos deles, que eles estavam vivendo, eles pudessem vislumbrar para um futuro, um cenário caótico como o que Amós estava descrevendo para eles. Então resolveram ignorar e continuaram no deleite de seus pecados. Deus então diz: por acaso andarão duas pessoas juntas sem que estejam de acordo? Por isso eu vou sentenciar vocês. Quando o Senhor fala sobre os sacrifícios que são oferecidos a eles sem que haja verdade no coração deles, eles faziam aquilo por religiosidade, como se fosse para manter a sua mente em paz. Estou aqui louvando ao Senhor, oferecendo sacrifícios, algo que muitos de nós vivemos hoje. Mas no coração havia idolatrias. Escravizavam seus irmãos, adoravam outros deuses e viviam na sua própria força. Não dependiam de Deus. Então Deus diz que mandaria fome. Ele fala também sobre gafanhotos, as mesmas pragas que Joel profetizou. O povo de Israel então é chamado a buscar a Deus, são exortados a buscar a Deus, como Deus sempre fazia, dava ao povo a chance de se arrepender. E é quando Deus diz: façam isso para que vocês vivam. Portanto, se nada for feito, se vocês não mudarem, eu vou executar o meu juízo, e neste momento, quando esse dia chegar, quem for prudente guardará silêncio, porque o tempo será mau. Em todas as vinhas haverá pranto, porque eu passarei no meio de vós. O Senhor vai passar não levando bênçãos, mas a sua ira, executando o seu juízo. E por que ele disse para guardar silêncio quem for prudente? Porque é comum que o homem se volte ainda mais contra Deus, culpe a Deus, murmure, se zangue, se ire, lamente, se faça de vítima. E Deus está dizendo que é prudente aquele que guardar o silêncio, ou seja, se recolha, olhe para dentro de si, espere em silêncio, espere tudo aquilo passar, se arrependa. Isso é prudente. Amanhã concluiremos o livro de Amós.
Vamos ao livro do Apocalipse. Enfim, chegou a 7ª trombeta. Nesse intervalo antes do toque da 7ª e última trombeta, João narrou sobre 2 testemunhas que Deus enviou para a terra. Seria a figura de 2 profetas. E a eles foi dado todo o poder de mandar chover, de parar de chover, de fazer o que eles achassem que era devido, o que era melhor. Aqueles profetas estavam atormentando o povo que estava na terra. E havia um tempo determinado para isso. E todos esses tempos estão referenciados lá no livro do profeta Daniel. Após passado esse tempo, ouviu-se uma voz do céu que dizia: vinde. Eles subiram e naquela hora houve um grande terremoto. E a 10ª parte da cidade caiu. E foram mortos 7.000 homens. Os demais ficaram aterrorizados e deram glórias a Deus. O segundo ai passou, narra João, e vem aí o terceiro ai. E então toca-se a 7ª trombeta. Quando o anjo tocou a trombeta, fortes vozes surgiram no céu dizendo: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos imediatamente se prostraram diante do Senhor. E veja o que os anciãos disseram: damos graça ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era, porque assumiste o teu grande poder e começou a reinar. Você lembra que anteriormente foi dito: aquele que era, que é e que há de vir. Agora é aquele que é e que era, porque já veio. A 7ª trombeta anuncia a chegada do Cristo e o domínio do Senhor sobre toda a terra. Maranata, esperemos o toque da trombeta. As nações se enfureceram, então veio a ira do Senhor e o julgamento veio e tudo vai acontecendo. Então se abriu o santuário de Deus que está no céu e a arca da aliança foi vista. Houve relâmpagos, trovões, vozes, terremoto e forte granizo. Na sequência dos fatos surge 2 figuras, 2 simbologias, um dragão vermelho com seus chifres, e está tudo referenciado no livro de Daniel. Fala do grande dragão, fala do demônio, do Satanás. Tem a figura da besta e também fala de uma mulher que está grávida. Esta mulher está sentindo fortes dores de parto, ela foge para o deserto, para um lugar onde Deus preparou, para que ali fosse alimentada por um tempo. E amanhã, se Deus disser que sim, nós continuaremos estudando o livro de Apocalipse.